Bom dia, Adriana. Bom dia para quem acordou nesse frio. Eu não sei se tá certo, mas eu olhei aqui, tá 9 graus. Muito frio. Bom dia, Claudenice. Bom dia, Neila. A Neila acordou cedo, mas lá tá calor. Ela falou que tá calor lá. Agora para nós aqui em São Paulo tá bem frio. Vamos ver quem mais são os corajosos de hoje. Hoje eu deixei o celular mais perto para ver se eu consigo ir lendo as mensagens, porque normalmente eu não consigo ler. Bom dia, Cris. Como tá aí no Paraná? Tá frio? Aqui estamos com 9 graus. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Fiquei com saudade de vocês. Quando tem aquela ansiedade, a preparação, e quando não tem, a gente sente falta de vocês. Cadê esse povo que tá acordando hoje? Alguns falaram, vou pôr o relógio para despertar. Manda vocês que já entraram, manda um aviãozinho aí para acordar as pessoas. Bom dia, Wagner, bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso que eu gosto muito de falar, sobre o amor do nosso Pai, que é o ar que nós respiramos, é o que nos dá vida, é o que nos mantém vivo. E porque Ele vive, como diz aquele louvor antigo, nós podemos crer no amanhã. E hoje eu sei que vai ser muito gostoso falar sobre isso. Bom dia, Sandra. Tá em casa ou tá no metrô? Sandra, indo trabalhar. O pessoal tá chegando. Mais uns minutinhos a gente já começa. Bom dia, Kátia. Ó, a Sandra no metrô, obrigada por acompanhar a gente no metrô. A Cris já mandou aviãozinho para todo mundo. Isso aí, Cris, ajuda aí. A Cris é a parte da mídia. Esse tema de hoje, quem sugeriu na live passada foi a Neila. E se vocês quiserem sugerir algum tema também, vocês têm toda a liberdade para sugerir algum assunto que vocês querem compartilhar aqui. E a gente vai abrindo o coração um pro outro. A Neila falando que é muito friorenta. Eu tinha colocado o tema fixado, não ficou, né? Eu acho que eu só coloquei e esqueci de fixar. Vamos tentar agora. Aqui. Agora foi. Obrigado, Cris. Mais um minutinho e a gente já começa. Vamos ver se mais alguém acorda com esse frio. Se não, seremos nós. Acho que começamos nós então, meninas. Até que a turma acorda. E tenho certeza que vai ser muito gostoso. Eu vou compartilhar. Vai ser uma conversa hoje, uma conversa íntima entre amigos. E eu vou compartilhar o meu coração com vocês, falando de como eu vejo o amor do nosso Pai, como eu me sinto amada por Ele, o que é que no decorrer da caminhada nos faz com que a gente não sinta o amor de Deus. Muitas vezes eu sei que às vezes a gente já se perguntou, em algum momento, a sensação que não somos amados o suficiente, algo entrou no nosso coração, e eu vou compartilhar isso com vocês. Hoje vai ser uma conversa entre amigos. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que
O amor, a gente aprendeu e a gente sabe que o amor, ele não é só um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Eu preciso decidir, eu preciso escolher. E que o que eu mais gosto do nosso Pai é que todos os dias Ele escolhe nos amar, Ele escolhe nos abraçar, Ele escolhe nos proteger, cuidar de nós. Nós erramos, nós caímos, às vezes nos sentimos distante dele, mas Ele está lá. Todo dia Ele decide nos amar mais uma vez, nos abraçar mais uma vez. E Ele nos ama do jeitinho que nós somos, com nossos defeitos, com as nossas falhas. E às vezes nós não conseguimos sentir esse amor porque nós pensamos que precisamos ser perfeito para que Deus nos ame. E eu quero compartilhar e abrir meu coração com vocês falando sobre isso hoje. Por que às vezes no decorrer da vida nós não conseguimos receber o amor de Deus? Por que às vezes nós não conseguimos sentir o amor dele? Ele nos ama, ele tá muitas vezes na nossa vida, a gente para, olha livramento, olha situações da nossa vida e vê que ele estava lá, vê que ele estava nos guardando. Mas às vezes nós não conseguimos sentir esse amor. Ou nos comparamos, parece que ele ama mais outra pessoa. Então, quem aí de vocês já fez essa pergunta? Por que será? Parece que eu não sou tão amado, ou tem momentos que parece que eu sou esquecido. A Bíblia fala que uma mãe pode esquecer do seu filho. Pode até acontecer que é uma coisa muito difícil de acontecer, uma mãe esquecer dos seus filhos. Mas Deus, ele jamais esquece de nós. Então, se porventura, em algum momento da nossa vida, os nossos pais se esquecerem, cada um tem a sua história, né? Às vezes tem alguns que foram rejeitados, mas se isso acontece, a Bíblia fala que ele jamais esquece de nós. Então, fica essa pergunta: por que às vezes nós não conseguimos receber o amor do Pai? Por que às vezes nós não conseguimos ele com tanto amor para liberar, com tanto amor para dar, e a gente não consegue sentir esse amor? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a nossa família terrena, ela deveria refletir e mostrar Deus para nós. A nossa família terrena, ela deveria representar Deus para nós. Mas nós sabemos que nem tudo é perfeito, nós sabemos que nós seres humanos somos falhos e às vezes isso não acontece. Deus, ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olhando as características de cada um dele, Deus, aquele que é provedor, aquele que cuida, aquele que é poderoso, que é forte, que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que está em todo o tempo com os olhos sobre nós. O Deus, esse Deus, ele representa o nosso Pai. O nosso Pai na Terra, ele representa o Deus Pai. E o Espírito Santo, com todas as qualidades dele: conselheiro, amoroso, intercessor. Olha se não são as qualidades de uma mãe. Aquele que intercede diante do Pai, aquele que protege, aquele que cuida. Quando um filho se machuca, a primeira coisa que, quando ele cai, quando ele chora, a primeira coisa que um filho faz: mamãe, chora pedindo pela mãe. E é isso que o Espírito Santo representa para nós. E é isso que nós, agora falando com as mulheres, devemos representar para os nossos filhos. Devemos representar o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que anima, que fala: não, você é bom, vai lá, você vai conseguir, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. É aquela que vai diante do Pai e fala: olha, ajuda, só mais essa vez, tenha paciência com ele. E isso é o Espírito Santo, nosso intercessor, nosso advogado. E isso é o que uma mulher, uma mãe deve representar dentro de uma casa. E Jesus somos nós, os filhos. E o nosso papel aqui na Terra é representar Jesus aqui na Terra. Em todas as nossas atitudes, situações, o ideal seria nós pensarmos: o que Jesus faria nessa situação? E Jesus, em todo o tempo, ele sabia que ele era amado. Em todo o tempo, ele falava: eu estou fazendo isso porque o meu Pai, eu estou fazendo isso para o meu Pai. E isso é para glorificar
o meu pai e tudo que ele vivia na vida dele, momentos difíceis, ele focava no Pai. Os olhos dele estavam sempre no Pai. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã, ter esse coração de Jesus, de se sentir amado, independente de quando Jesus estava na cruz. Ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele sabia que em todo tempo, fosse na tempestade, fosse no momento bom, fosse no momento difícil, o Pai estava com ele. E às vezes no decorrer da nossa vida, a gente perde esse coração de filho, esse coração de Jesus. A Bíblia fala que nós fomos adotados como filho e pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós somos herdeiros com Ele. Temos o mesmo direito, somos amados, somos escolhidos. Então, vamos entender por que isso, que os bloqueios que acontecem na nossa vida que não nos permite ser amado. Como eu falei, a nossa família aqui na Terra, ela deveria representar Deus para nós. Mas nossos pais também tiveram pais, tiveram avós e assim, consequentemente, cada um teve a sua história, as suas dificuldades, as suas feridas. E a maneira como nós vemos o nosso Pai aqui na Terra, ela vai refletir como nós vemos o nosso Pai Celestial. Ela vai refletir na nossa visão com Deus. E para nós conseguirmos receber esse amor total de Deus, a gente precisa tornar essa nossa visão clara. E às vezes as feridas da nossa vida trouxe pequenas manchas, trouxe pequenos bloqueios que nos impede de ver Deus como Ele é e, consequentemente, nos impede de sentir o amor dele. Ele está ali com todo o amor dele, ele está ali olhando o tempo todo sobre nós e nós não conseguimos receber esse amor de uma maneira total. Existem vários tipos de pai. Eu tive um tipo de pai, você teve um tipo de pai e cada um dos nossos pais influenciou na maneira como nós vemos Deus. Existe um pai passivo, outros tiveram um pai agressivo, outros tiveram um pai, aquele pai que... Alguns tiveram um pai amoroso, atencioso, que estava sempre ali, que sempre que dizia, olha, eu tô indo, mas eu volto, eu vou estar aqui no que você precisar. Mas também teve aqueles que tiveram um pai distante, um pai que abandonou, que deixou uma mãe com os filhos, ou um pai negligente, que estava ali só de corpo físico, mas nunca estava presente, um pai distante. E tudo isso influencia na maneira como você vê Deus. Se você começar a analisar agora, você vai conseguir ver como o seu relacionamento é com Deus. Se você teve um pai amoroso, se você teve um pai próximo, se você teve um pai cuidadoso, você vai ter mais facilidade de se relacionar com Deus. Você vai entender que Deus é um pai amoroso, que Deus é um pai cuidadoso, que Ele está sempre ali. Agora existem casos que não foi dessa maneira, muitos casos, com certeza. Eu vou falar um pouco de mim. Eu perdi o meu pai muito cedo, com 7 anos de idade. E durante muito tempo, eu como criança, o jeito de me defender foi entender que ele não tinha feito falta. Eu pensava assim, minha mãe cuidou muito bem de nós, ela supriu todas as nossas necessidades, mas eu estava muito enganada. O meu pai fez muita falta, eu não tive a visão do que é ter um homem dentro de casa, eu não tive a visão do que é ter um provedor dentro de casa, aquele que protege, que defende. E isso também, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus. Eu ia, mas nunca eu conseguia me aprofundar na intimidade com Ele. Porque, para mim, era sempre algo distante. E era a mesma visão que eu tive do meu pai. Eu perdi ele com 7 anos, então pai para mim era uma coisa distante. E em certos momentos parecia que não era necessário, que poderia viver muito bem sem um pai. E isso trouxe feridas muito grandes que eu carreguei para o meu casamento. E eu só fui entender algumas coisas quando eu casei. Porque eu percebi o quanto não ter um pai dentro de casa eu me tornei uma mulher insubmissa, eu me tornei uma mulher arrogante, que eu achava que eu não precisava de alguém.
Eu me tornei uma mulher dura porque entendi que tudo era aqui, como eu via minha mãe batalhando sozinha, fazendo tudo sozinha, decidido sozinha. Então eu casei e eu entendi que eu tinha que agir dessa forma. Batalhando sozinha, decidindo sozinha, tinha que ser tudo do meu jeito, eu que sabia o que era certo. Mas por quê? Minha mãe criou a gente sozinha, não tinha um pai, não tinha uma figura de um pai. E isso distorceu. E o que aconteceu também? Eu coloquei todo o meu foco no Robson. E tudo que ele fazia não era o suficiente para mim. Porque aquele buraco que tinha aqui dentro de Deus, do amor de Deus, aquele espaço que só Deus preenche dentro de cada um de nós, não tinha. E quanto mais o Robson fazia, quanto mais ele me dava, nunca era o suficiente. E isso desgastava a nossa relação, a chegar a um ponto de nós acharmos que não daria mais para seguir juntos. Então, eu tô contando a minha experiência, eu sei que eu tô falando e cada um tá relembrando da sua experiência com seu pai. Alguns tiveram um pai agressivo, duro em palavras, ou aquele pai que só havia amor se acertava, né? Dependendo do acerto, se você era assertivo, você era amado. E muitos de nós caímos nessa enrascada também. Nós vemos Deus da mesma maneira. No dia que a gente erra, a gente pensa, pronto, Deus não me quer mais, Deus não vai mais olhar para mim. E aí você vive aqui, ó, batalhando, e você se pega só pensando que Deus te ama pelo que você faz e não pelo que você é. E hoje o Pai quer que você entenda isso. Não importa o que você faz, não importa quantas vezes você cair, Ele vai estar ali para te levantar. Ele é o nosso Pai, Ele nos criou, Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Quando Ele nos criou, Ele sabia do nosso temperamento. Quando Ele nos criou, Ele sabia do nosso caráter, dos nossos defeitos. E Ele, no momento que nós viemos ao mundo, Ele se colocou do nosso lado para nos ajudar a vencer cada um desses desafios, para nos ajudar a acertar nos lugares onde nós erramos, para nos ajudar a voltar para o caminho certo. Deus, Ele não nos ama pelos nossos acertos, Ele nos ama por quem nós somos. Nós somos seus filhos e somos amados por isso. Nós temos filhos, eu tenho filho, eu sei que muitos que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, têm filhos. E quando o seu filho erra, você não deixa de amar ele. Quando o seu filho erra, você não esquece dele. Pelo contrário, você continua amando, o seu desejo é ajudar. Muitas vezes eu perco o sono pensando como eu vou fazer para ajudar o meu filho melhorar nisso, como eu vou ajudar ele para ele direcionar ele, para ele não cair em algumas ciladas. Nós, como pai, quando nós vemos ele errar, o nosso coração dói, a gente chora com eles, porque a gente sabe que o erro dos nossos filhos vai fazer eles sofrerem. E assim é Deus na nossa vida. Quando nós erramos, Ele sofre com a gente, Ele chora com a gente, Ele quer nos ajudar. E o Pai quer que você consiga limpar essa sua visão hoje e ter esse coração de Jesus, entender que independente da sua história, do que você passou, Ele é seu Pai. Quando você se viu sozinho, abandonado, Deus não te abandonou. Que eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai começar a refazer a sua visão, assim como aconteceu comigo. Uma vez eu estava na escola e na escola sempre acontecem essas questões de bullying. Eu estava sentadinha no parquinho e começaram a jogar pedra nas minhas costas. Eu me senti tão inferior, me senti tão mal, tão triste. E depois de muito tempo eu me aprofundando no relacionamento com Deus, um dia Deus me deu uma visão e eu vi Jesus sentado do meu lado naquele momento. Então, quando você pensou que estava sozinho, que estava abandonado, Ele estava sentadinho do seu lado, passando tudo que você passou e sentindo toda a sua dor junto com você. E o que acontece quando nós não conseguimos, quando nós nos ferimos, às vezes pelos nossos pais, às vezes pela nossa mãe, que deveria representar o Espírito Santo, ser essa consoladora, aquela que incentiva. Quem sabe a sua mãe foi aquela que liberou palavras ao contrário, falou que você não era bom o suficiente, falou que você era cabeça dura. Tudo isso cria ferida e existe algo que a gente chama de coração de pedra. Então a gente vai se ferindo e a gente vai criando uma casca para se proteger. A minha casca que eu criei foi que o meu pai não tinha me feito falta. Olha que mentira que o mal cria em nós
para distorcer a nossa visão de Deus. E a Bíblia, a gente sabe que se tem uma coisa, né, que Deus ama em nós é a dependência. O tempo todo na Bíblia ele fala que está conosco, que não é para nós temermos. E se tem uma coisa que nos afasta dele é a independência. E foi isso que o meu coração se tornou independente. Eu não precisava de um pai. Tudo deu certo sozinha. Que mentira! Olha a mentira que o mal cria na nossa mente para afastar a nossa visão de Deus. E então essas feridas, ela causa esse bloqueio, ela causa uma parede no nosso coração. A gente cria isso para se defender. Eu criei essa parede para não sentir saudade do meu pai, para não lembrar. É pouquíssimas as memórias que eu tenho do meu pai, porque eu criei um bloqueio e durante muito tempo eu não sentia falta. Parecia, mas estava tudo lá dentro, escondido. Só que quando a gente cria esse bloqueio, a gente não cria só para as pessoas. Quando eu crio essa defesa no meu coração para me proteger, quem sabe de uma mãe abusiva, quem sabe de um irmão, de um amigo que fez bullying na escola, essa parede também acaba me defendendo do amor de Deus, atrapalhando eu de receber o amor de Deus. Porque toda vez que eu me firo, o pastor Jim, ele sempre usa o exemplo de uma bolinha, e ele fala que, por exemplo, se a gente está aqui, a gente nasceu assim, aí a gente se abre para a vida, alguém nos fere, a gente se fecha. E quando a gente é novinho, a gente se abre mais vezes. Aí você se abre de novo, e vem um amiguinho lá e fala que você é feio. Você se fecha de novo. Você se abre de novo e aquela pessoa que você gostava vem e desfaz de você. Você se fecha. Você se abre de novo e o seu chefe foi lá e falou que você não era bom, que você era burro. Você se fecha. Só que daqui a pouco você vai fazer isso mais lentamente, cada vez menos. E você vai cada vez se tornar mais fechado. Então, tudo que se refere a se permitir ser conhecido, a abrir seu coração, você cada vez vai se tornar mais fechado, mais enclausurado, menos aberto aos sentimentos. Você vai ser aquela pessoa que convive com os outros, mas sempre mantendo uma distância, com medo de ser ferido. Só que inconscientemente, sem perceber, você também vai estar fazendo isso para Deus. Você também vai estar colocando essa barreira para o amor de Deus. Então, isso nos torna fechados, insatisfeitos. E quanto mais as pessoas fazem, nunca é o suficiente. Parece que sempre alguém deve algo para nós. Parece que sempre tem uma pendência de alguém com a gente. E o ruim disso é que também às vezes a gente leva isso pro lado, a gente começa a se tornar muito juiz, a gente começa mais isso, querer julgar demais, querer ser correto demais e muitas vezes até ir pro lado da vingança. Uma vez, é tão lindo como o Pai, ele começa a nos ministrar, nos ensinar, mas o amor de Deus, ele não é um juiz, ele não é um pai que se senta e fala, olha, eu vou fazer isso, vou te corrigir porque você errou, vou te julgar por isso e isso. Não, ele é um pai amoroso, ele fala assim, vem cá que eu vou te ensinar, me dá a sua mão, eu vou te mostrar como que é. E ele te constrange, sabe aquela situação, um momento que acontece alguma coisa que você se sente tão constrangido que o seu rosto queima. É assim quando o Espírito Santo, quando nós abrimos o nosso coração e pedimos para ele limpar essa nossa visão, ele começa a mostrar detalhes e pequenas coisas que nos faz ver o quanto nosso coração estava sujo, estava atrás dessa casca. Eu me senti uma pessoa tão correta, eu procurei, a minha mãe foi uma pessoa, ela criou a gente sozinha, então ela foi muito exigente, foi muito, tinha que ser tudo muito assertivo, então eu me sentia muito justa, porque procurei fazer as coisas corretas, estudei, casei direitinho como uma mãe sonha, né, saí virgem dentro de casa, só que o meu coração ele estava tão cheio de outras coisas que eu só olhei para isso e estava me achando tão boa, tão correta. E chegou um momento na minha vida que precisou Deus me mostrar que eu estava me achando tão correta que eu estava julgando as pessoas. Eu achava que eu era melhor que os outros porque eu tinha casado direitinho, porque eu tinha trabalhado desde nova e estava me achando a pessoa mais correta. E fazendo isso eu já estava pecando.
eu já estava pecando, porque não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Todos os dias nós temos que caminhar e olhar para Jesus, porque todos os dias a gente vê o quanto a nossa tendência natural, a nossa natureza humana, ela é pecadora. Ela, às vezes, em fração de segundo, você se pega desejando mal, ou querendo dar uma resposta, ou querendo dar um soco na cara de alguém. Quem já não se pegou fazendo uma coisa dessa? E eu precisei ir mergulhando em Deus, e eu fui vendo quanta sujeira tinha dentro de mim. Um dia Deus me fez lembrar que uns anos atrás eu morava no bairro Patriarca, aqui em São Paulo, e estávamos passando de carro perto de uma estação e eu vi um policial perseguindo um rapaz. Não sei o que o rapaz tinha feito. O policial estava correto fazendo o trabalho dele, mas o meu coração, eu falava assim, pega, pega, tomara que ele pega, mas com uma ira, com uma sede de justiça. Afinal de contas, a santa aqui, a corretinha, que nunca tinha roubado ninguém, nunca tinha feito nada assim. E eu, pega aquela ira. Passou, fomos embora, o policial perseguindo o rapaz. Anos se passaram. Eu já estava morando em um outro local e um dia eu passei por um semáforo e tinha um rapaz estendido no chão. E o comentário ali era que ele foi assaltar uma pessoa no carro e essa pessoa era uma policial e tinha matado ele. E as pessoas riam e falavam, tá vendo? É um a menos e tal. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Eu comecei a pensar na mãe, na família. Eu comecei a pensar o que é que levou aquele rapaz a entrar numa vida assim. E nesse dia o Espírito Santo falou assim comigo, tá vendo como o seu coração era? Antes eu tinha aquela sede de justiça, a justiça humana falha, sem olhar que atrás de cada pessoa existe uma história, existe uma família, existe um sentimento. E naquele dia eu olhei para aquele moço e me compadeci. Eu falei, será que ele teve a chance de conhecer a Deus? Como será que está a família? Quem sabe ele tem uma mãe que ora por ele? E aí o Espírito Santo ele começa a mudar a nossa visão e nos constranger. Então tudo isso, todas essas coisas, essa visão errada, essas feridas, ela suja a nossa visão. A gente não consegue ver Deus da maneira que nós precisamos ver, como um pai amoroso, como um pai cuidadoso, como um pai provedor, como um pai fiel que não nos abandona nunca. Nunca ele nos abandona. E para a gente alcançar isso, é preciso entrar num caminho de volta. A primeira coisa, se você identificou algo no relacionamento com seus pais, é necessário perdoar seus pais, é necessário perdoar o seu pai, é necessário perdoar sua mãe, para que esse relacionamento com Deus se torne claro, se torne limpo, se torne saudável do jeito que precisa ser, que a sua visão não seja mais distorcida. Nós como pai, nós também vamos errar, mas temos que ter a consciência todo dia e nos basear nesse princípio de que nós representamos Deus na nossa família. Olha a nossa responsabilidade, olha a sua responsabilidade como homem, de representar um Deus Pai, um Deus provedor, um Deus que não abandona nunca, um Deus amoroso, que zela pela sua igreja. E falando em família, a igreja representa, a mulher representa a igreja, então que cuida da sua casa, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que ama, que protege, que defende. E nós mulheres, representando o Espírito Santo, amoroso, consolador, aquele que incentiva, vai filho, você vai conseguir, vai, você é esforçado, vai, você tem capacidade sim, vai, você é inteligente sim, vai, se Deus disse que dá, vai, não tenha medo. Então nós precisamos representar Deus Pai e o Espírito Santo dentro da nossa casa. E o caminho para isso, para a gente conseguir ser livre, porque quando a gente passa por essas feridas, muitas vezes a gente pensa, eu nunca vou ser como meu pai, eu nunca vou ser como a minha mãe. Mas isso é um julgamento, e a Bíblia fala que da maneira que você julgar, você também será julgado. Ou seja, hoje você julgou, amanhã você está fazendo a mesma coisa. Eu já me peguei fazendo coisas que eu julguei e depois eu vi, aconteceu a situação, eu falei, meu Deus, igualzinho. Mas o caminho para isso é arrependimento. O caminho para isso é, primeiro, reconhecer.
Para tudo na vida, o primeiro passo de uma mudança é reconhecermos. Então, se você reconhece que você não consegue sentir o amor de Deus, se você já se perguntou, se você já se pegou comparando, parece que Deus ama mais tal pessoa do que eu, parece que as coisas é mais fácil para o outro do que para mim. Primeiro, reconheça que existe algo entre você e o seu relacionamento com Deus. O segundo é arrependimento e o terceiro é perdão. Perdoe as pessoas. Não importa quem te feriu, não importa se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi amigo, se foi um professor que te humilhou na escola. Não importa. Ore perdoando. Se essa pessoa já partiu, mas libere perdão e entrega para Deus. Porque quando nós perdoamos, nós nos livramos de uma carga. É como se nós no mundo espiritual a gente fica ligado a essa falta de perdão. E quando nós perdoamos, nós nos desligamos dessa carga, dessa bagagem velha, dessa sujeira. Sabe o que é a falta de perdão? É um lixo que alguém passa na sua rua e joga dentro da sua casa. Isso é a mágoa, é a raiva, é a tristeza. E esse lixo fica lá. E sabe o que é perdoar? Você pegar esse lixo e você colocar lá na lixeira para ir embora. Deixa lá para o lixeiro ir. Isso é perdoar. Você se livra do lixo que deixaram. Não importa por qual motivo fizeram isso. E quando a gente perdoa, não é que você torna correto o que a pessoa fez. Lógico, é lícito que você sinta que realmente a pessoa te ofendeu. Você não está errado de falar assim, puxa, houve um abuso, houve isso, foi erro. Claro que foi errado o que fizeram com você. Mas o perdoar te torna livre desse fardo, desse lixo que colocaram no seu terreno, na sua casa chamada coração, e que vai apodrecendo e estragando outras áreas da sua vida. Então, o caminho para isso são esses três: reconhecimento, arrependimento e perdão. Tem uma ministração que eu gosto muito no livro de Êxodo, quando Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo. Deixa eu só olhar o horário aqui. Temos meia hora. No livro de Êxodo, quando Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo, ele deu a medida de cada coisa. Ele deu a medida do altar, ele deu a medida das cortinas. E para chegar no altar, para oferecer o sacrifício, existia um caminho que precisava ser seguido, existia uma ordem. E nesse caminho existia como um tanque, uma bacia. Era uma bacia de bronze polido. E ninguém podia ir até o altar sem primeiro ir até essa bacia e se lavar. Na época não existia espelho, mas o que as pessoas usavam como espelho era o bronze polido. E essa bacia era a única que não tinha medida. E ela era redonda. Porque essa bacia, ela representa a graça de Deus na nossa vida. Então, todas as vezes que as pessoas iam pedir perdão pelos seus pecados, que elas iam oferecer sacrifício, elas precisavam primeiro passar nessa bacia e se lavar. E sempre quando a gente vai se lavar e a gente se olha no espelho, a gente vê se tem algo sujo, se tem algo na gente que não tá legal. E para você ir diante do Pai, é isso que você precisa fazer. Você precisa ir até esse círculo da graça, até essa bacia que representa a graça de Deus. E por que ela não tinha medida? Porque ela é infinita. A graça de Deus não tem tamanho. A graça de Deus significa um favor imerecido. Não é por merecimento, como eu já falei. Não é só quando eu acerto. Não é só quando eu faço tudo bonitinho. Não. A graça de Deus é para mim, é para você, é para nós pecador, é para nós que caímos todos os dias, é para nós que às vezes nos entristecemos, é para nós que tem dias que nos sentimos vazios e não conseguimos sentir Deus perto, é para nós que em alguns dias ofendemos as pessoas, é para nós que em alguns dias pecamos com nossos olhos, com a nossa mente, com a nossa boca. É para nós, é para mim e para você a graça de Deus. E por isso essa era a única coisa em todo o tabernáculo que não teve medida. Se você ler lá no livro de Êxodo, nos últimos capítulos, você vai ver que não existia medida.
porque a graça de Deus é infinita e você precisa mergulhar. Hoje, se você não tem conseguido ver Deus como um pai, se você não tem conseguido se sentir abraçado por Ele, se sentir completo, satisfeito, mergulhe nessa bacia, vá até essa bacia da graça. E quando você olha para a graça, quando você vai se lavar, ela era espelhada, então você se via, e aí você pode ver se existe sujeira, e é a água dele, essa água purificadora, ela começa a nos limpar, ela começa a tirar toda a sujeira, toda escama, só essa graça pode arrancar essa casca grossa que nós criamos no nosso coração e pode tornar o nosso coração um coração de carne, um coração limpo, um coração puro para receber o amor dele. Ele está esperando por nós nesta manhã, para irmos nessa dimensão de profundidade, de mergulhar, de deixar que as águas dele transbordem. Sabe aquele Salmo 23? Às vezes a gente lê tanto, desde criança a gente conhece salmos, mas a gente não consegue viver ele. Caminhar por águas tranquilas, caminhar por pastos verdejantes, beber de águas tranquilas. O que é caminhar por pastos verdejantes? O que um pasto verdejante é? Ele é provisão, ele é cuidado, ele é suprimento. O que é uma água tranquila? É paz, é refrigério, é alegria. E isso é o que nós mais precisamos. A paz que excede todo o entendimento, que não há lugar para o medo. Porque as pessoas andam tão ansiosas, nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se você parar para pensar, somos um dos países que tem mais problema de paternidade. Filhos que nunca conheceram um pai, filhos que tiveram pais por pouco tempo e os pais foram abandonar as suas famílias. Os estudos mostram que nós somos um país com poucos pais. Pais que realmente decidiram cuidar da sua família e passar o resto da vida cuidando desses filhos, abraçando-os, incentivando. E isso traz uma ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O medo, ele causa ansiedade. O medo, ele causa aflição. O medo de como vai ser o amanhã, o meu futuro. O medo de que esse ano já nada vai dar certo. Para quem confia no amor do Pai, para quem tem olhado e mantido seus olhos no Pai, como Jesus fez, não importa se é o ano da pandemia, não importa se é o ano das pestes, existe um Pai que está do nosso lado, atravessando tudo isso conosco e vai nos fazer passar do outro lado são e salvo e seguros e com a nossa provisão que nós precisamos para nos manter. Outra coisa também, e eu vou terminar com isso, que quando tudo isso nos afasta, existe um caminho de volta, como eu falei aqui. E eu fiquei uns 3 dias com essa palavra na mente de Abraão e Isaac. O amor de Deus é tão grande por nós, que quando Ele percebe que o nosso coração está se perdendo por algo, Ele quer que nós voltamos o nosso coração para Ele. Ele precisa ser o primeiro sempre. A gente não pode deixar que as distrações desse mundo, que qualquer uma outra coisa roube o nosso coração dele. Porque quando a gente perde o foco dele, a gente se perde nas emoções, a gente se perde nas nossas decisões. A gente sabe que Abraão, ele desejou muito ter um filho. Ele sonhava muito ter um filho. Mas ele acabou se perdendo nas emoções. Ele acabou se perdendo nas decisões e tentou adiantar o plano de Deus, concebendo Ismael. Passou-se os anos, Deus foi gracioso com ele e ele teve Isaac. Mas às vezes o nosso coração ele se perde com as coisas terrenas. Nós fixamos tanto em algo que queremos e quando nós alcançamos aquilo, nosso coração se perde dele. Nós esquecemos do amor dele, nós esquecemos de manter os olhos nele. E Deus percebeu que Abraão estava se perdendo. Abraão começou a idolatrar Isaac. Abraão começou a colocar todo o seu foco em Isaac. E quando a gente chega numa fase assim, é preciso voltar. É preciso voltar para Deus. E sempre essa volta é um sacrifício.
é um sacrifício. E foi isso que Deus pediu para Abraão. Deus pediu Isaac como oferta para testar o coração dele, porque ele estava se perdendo. Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus só queria que ele se lembrasse que ele era único na vida dele, que o coração dele pertencia a ele e que ele não podia tirar o foco e os olhos do Senhor, porque ele ia se perder, ele não ia conseguir direcionar o filho dele, ele não ia conseguir direcionar a família dele. E hoje Deus nos convida para isso, a voltar os nossos olhos para ele, a olhar para ele e esquecer das coisas corriqueiras, esquecer das coisas que são passageiras aqui na terra e focar os nossos olhos nele. Como eu gosto sempre de falar, ele é a fonte, nele está tudo o que precisamos. É sempre mantendo os olhos nele. Então, quero agradecer cada um de vocês que ficaram comigo nessa manhã, que vocês se sintam abraçados, que a sua visão seja limpa, que você consiga receber o amor do Pai, que traz satisfação, que traz alegria, que traz, como a Bíblia fala, é um amor que as palavras não podem explicar. Que você sinta esse amor na sua vida, que você se sinta satisfeito, e quando esse amor vem para sua vida, isso também transborda dentro da sua casa, para sua família, para aqueles que estão próximos de você. Assim como eu contei a história do moço que estava fugindo da polícia, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. O amor começa a alcançar as outras pessoas. Você sai do lugar de juiz e vai para o lugar de filho. E hoje Deus está te chamando para isso. Sai desse lugar de juiz, sai dessa posição e vai para o lugar de filho, que é o lugar de proteção, que é o lugar de aconchego, que é o lugar de amor, que é o lugar de cuidado. Muito obrigado. Espero vocês... Eu vou decidir se eu vou fazer de 15 em 15 dias ou de 1 em 1 semana, mas eu aviso vocês, então espero vocês na próxima live. Deixem se tem algum assunto que vocês desejam ouvir, que vocês querem compartilhar o seu coração também, deixa aqui pra gente e a gente vai conversando junto. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe, que tenham um ótimo dia e que vocês passem um dia sentindo esse amor. Eu peço que o Espírito Santo invada a casa, o quarto, onde cada um de vocês estiverem, no trabalho, que o Espírito Santo possa invadir o coração de vocês nesse momento, que vocês possam sentir esse calor do amor, que vocês se sintam constrangido pelo amor do Pai. E não se esqueçam, somos filhos de Deus, somos filhos escolhidos, somos únicos, amados por Ele, desejado por Ele. Ele deseja estar perto de nós, Ele deseja que nós nos relacionamos com Ele mais intimamente, Ele deseja ficar pertinho de nós. Ele ama quando a gente tem prazer de estar com Ele, quando a gente tem prazer de falar dEle e quando a gente tem prazer de ouvir a voz dEle. Um grande beijo. Vejo vocês na próxima live.